dando continuidade às nossas aulas de língua portuguesa, e hoje nós vamos começar já com questões, né? Na verdade, a partir dessas nossas aulas, nós vamos trabalhar com muitas questões, além dos exemplos, né, que nós trazemos com relação ao assunto, nós vamos começar a trabalhar questões. Por quê? É uma forma de nós começarmos a entrar naquele clima, sentir a temperatura da banca, né? Como que a banca gosta de trabalhar os assuntos. E isso é a parte mais importante para nós e para você, concurseiro, né? Bom, trabalhei sujeito e predicado. Como que a banca Consuplan gosta de cobrar isso? Bom, como eu falei para vocês, do mesmo jeito que o mesmo conteúdo ele pode ser cobrado de uma forma bem simples, o conteúdo também pode ser cobrado de uma forma mais complexa. Então, a dificuldade, veja bem, a dificuldade não está no assunto. A dificuldade ela está na forma como a banca cobra. Esse é o grande diferencial na hora de você estar estudando. É de você perceber que eu tenho questões fáceis e eu tenho questões difíceis. Uma outra coisa que os alunos gostam de fazer bastante, né? Depois que termina de ver o assunto, você já vai resolver questões. Eu não aconselho fazer isso. Por quê? O assunto ele já está na sua mente ali, ele ainda está guardado ali na sua mente. E aí você vai resolver as questões, você vai praticamente acertar aquelas questões que você vai fazer logo depois que você vê o assunto. E aí vai te dar a sensação de que você aprendeu. 2, 3 dias depois, se você for resolver outras questões do mesmo assunto, você vai perceber que você muitas vezes vai errar. Justamente porque você já esqueceu, você já trabalhou outras matérias e nesse mundo de matérias que você tem que estudar para um concurso público, você acaba se atrapalhando. Então, a sugestão é: estude o assunto, né? Revise esse assunto e só posteriormente é que você vai começar a resolver questões. É tanto que até agora praticamente não trabalhamos questões nenhuma. Justamente por isso, para dar tempo de você estudar e revisar aquele assunto, memorizar as regras, né? E, é claro, utilizando os exemplos, para depois, agora, por exemplo, nós começarmos a trabalhar essas questões, ok? Não vamos simplesmente analisar a questão e ir atrás da resposta, nós vamos analisar e fazer revisão daquilo que a gente já trabalhou, ok? Então, com relação a essa nossa primeira questão, questão de sujeito e predicado, tá? Lembrando, eu tenho no trecho, questão 1, no trecho erguem o general em triunfo, o sujeito da ação expressa pelo verbo erguer. Bom, aí ele não pede nada, então eu tenho que ir para as alternativas para saber o que ele quer com relação ao sujeito da ação. Quem é o sujeito da ação? Na verdade, quando ele fala sujeito da ação, ele está falando o sujeito do verbo. E é claro que se eu tenho um sujeito, eu terei um verbo, porque eu só consigo identificar o meu sujeito por meio do verbo. E é o verbo que indica uma ação, ok? E esse verbo é o verbo erguer, né? Ele quer saber qual é o sujeito do verbo erguer. Então vamos lá. Erguem o general em triunfo. Então aqui eu tenho que perceber quem é que está realizando a ação de erguer. Questãozinha muito tranquilo da banca Consuplan. Lembrando que questões fáceis você não pode errar. Esse é o grande diferencial. Tudo bem? Em provas de concurso, nós teremos questões fáceis e questões difíceis de todas as matérias, seja constitucional, seja administrativo, né, a parte de direito, seja a parte de língua portuguesa, nós temos questões fáceis e questões difíceis. E geralmente nós temos uma proporção, né? Nós temos aí praticamente, vamos dizer que nós tivéssemos nessa prova 10 questões, né? Nós teríamos aí 7 questões entre fácil e médio, e 3 questões difíceis. E é justamente essas 3 questões que vai fazer com que você esteja nas vagas ou não. Então, as questões fáceis você tem que acertar. Essa aqui é considerada uma questão fácil, justamente porque eu tenho o verbo erguer e eu tenho que saber quem é que está realizando a ação de erguer. Erguem. Eu observo que esse verbo ele está na terceira pessoa do plural, ok? Terceira pessoa do plural.
e ele não aparece ninguém aqui que diga assim, quem foi que ergueu? Não sei, alguém ergueu, ok? Alguém ergueu. Ou seja, eu não consigo identificar o meu sujeito. Eu sei que alguém realizou essa ação, mas eu não consigo identificar esse sujeito. E eu percebo que o que faz com que o meu ele se torne indeterminado, ou seja, eu sei quem foi, mas eu não consigo identificá-lo, por isso que ele é indeterminado, é o verbo colocado na terceira pessoa do plural. O verbo na terceira pessoa do plural, ele vai fazer com que o meu sujeito se torne indeterminado. Tranquilo? Portanto, é só buscar aí agora a nossa alternativa com relação ao sujeito indeterminado, justamente porque o sujeito ele não aparece, mas eu sei que alguém realizou essa ação. Isso vai ser caracterizado pelo verbo na terceira pessoa do plural. Portanto, bem tranquilo, é a letra A. Alternativa A. O sujeito é indeterminado. Eu poderia colocar implícito? Não, implícito seria um sujeito oculto, né? Quando eu falo de sujeito implícito, eu estou falando de sujeito oculto. Muito cuidado com essa questão aqui de implícito, porque o sujeito oculto, ele tem vários nomes, né? Eu posso chamar ele de sujeito oculto, posso chamar ele de sujeito implícito, posso chamar de sujeito desinencial, ok? Então eu tenho que tomar cuidado com o sujeito oculto pelas outras nomenclaturas que ele também tem. Tranquilo? Na letra C ele está dizendo que o sujeito está explícito. Não, explícito não está. Porque a gente observa que ao ler a frase eu não consigo identificar ali presencialmente lendo. Eu vou subentender no caso. Então ele está implícito na frase. Ok? Deve ser classificado como inexistente. Bom, quando nós falamos de sujeito inexistente, nós estamos falando de quê? De um sujeito que não existe. Nós estamos falando de uma oração sem sujeito. Estamos falando de uma oração sem sujeito, que também tem esse outro nome, né? Inexistente. Tranquilo? Então, questão número 1. Professor, eu senti dificuldade de resolver essa questão e o senhor falou, né, que essa questão era muito fácil. Bom, quando eu falo que a questão é fácil, realmente, nós vamos encontrar aí diversos alunos, né, diversos tipos de aluno. Tem aquele aluno que já está um pouco mais avançado, nós temos aquele aluno que está um pouquinho mais para trás ali. Bom, a gente tenta colocar todo mundo na mesma balança. Ok? Então, se você está sentindo dificuldade nessa parte do conteúdo, isso quer dizer o quê? Que você vai ter que se esforçar mais. Tudo bem? Você vai ter que rever o assunto novamente, pegar outros exemplos, ok? Para você internalizar a regra e saber olhar para a frase e conseguir tentar trazer, associar a regra ao que você está analisando. Você tem que praticar mais. Então observe que as questões elas servem como termômetro. Se eu estou falando para você que essa questão é fácil e você está sentindo dificuldade, você não pode desanimar. Na verdade, você tem que encontrar, não, se eu estou sentindo dificuldade, o professor está falando que é fácil, então eu vou ter que melhorar. Essa é a ideia, ok? Por isso que muita gente estuda por questões. Gente que estuda por questões, é uma metodologia, tá? Estudar por questões. Tem muita gente que faz isso. Dá para passar? Dá. Mas só que a pessoa que estuda por questões, ela vai passar por fases. As primeiras fases dela é justamente sentir dificuldade. A partir do momento que ela vai estudando, vai analisando, ela vai ampliando o conhecimento dela com relação a um determinado assunto e com o tempo ela vai melhorando o seu desenvolvimento. Então, quando nós falamos, ó, é importante vocês resolverem questões, porque muitas vezes você sabe a regra, mas não sabe aplicar. E língua portuguesa é importantíssimo que você saiba aliar ao que você aprendeu na teoria com aquilo que você vê na prática. Você tem que praticar bastante, principalmente questões de concurso. Ok? Então, questão número 2.
Em pensar em direitos humanos tem um pressuposto: reconhecer que aquilo que consideramos indispensável para nós é também indispensável para o outro. Bom, observe que esse texto ele é um fragmento, né? Existe todas as questões que a Consulplan traz, ela extrai do próprio texto que ela vai trazer, ok? Então aqui ele é um trecho, né? Muitas vezes pode ficar um pouco aí sem sentido para vocês, mas se você ler com atenção, você vai perceber que dá para nós entendermos ele, né? Então, pensar em direitos humanos tem um pressuposto: reconhecer que aquilo que consideramos indispensável para nós é também indispensável para o outro. Outro detalhe também com relação a esses trechos, muitas vezes ele quer só um pedaço. Por exemplo, eu tenho aqui o verbo ter, né? E aí a banca acaba colocando um trecho um pouco maior, muitas vezes é só para te cansar, né? Nós temos aí questões cansativas, justamente porque muitas vezes ela traz um trecho muito grande e que ela pede apenas um único item ali. Vamos tirar, por exemplo, aí o concurso que teve aí esses dias atrás, semanas atrás, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que uma das principais reclamações que os alunos expuseram foi com relação ao fato da prova ser muito cansativa. Ela não estava difícil, ela estava cansativa. Então observe que a banca, ela, às vezes, a estratégia dela de fazer com que você erre uma questão é fazer você cansar de ler muito. Então você tem que se habituar à leitura para quando chegar no dia da prova você não se assustar e não ficar cansado de fazer leituras e análises. Lembrando que língua portuguesa são 15 questões. E aí, ou ela pode trazer textos simplificados, ou ela pode trazer trechos extensos só para cansar o candidato. Então, você tem que treinar bastante. Então, aqui, ó, a forma verbal tem, estabelece concordância verbal com seu referente, sujeito da oração, a saber. Então, observe que aqui a pergunta dele aqui é bem simples, né? Eu tenho o verbo ter, né, aqui no meu texto, e ele quer saber quem é o sujeito dele, só isso que ele está perguntando. Ele coloca aqui: estabelece concordância verbal com seu referente. Isso aqui é só para te enrolar. Sujeito da oração, é claro. Nós vamos ver lá na frente que quando nós falamos de concordância verbal, o verbo ele concorda com o sujeito, tranquilo. Mas a única coisa que ele quer saber é quem é o sujeito dessa oração. E aí, como eu falei para vocês, ele pode trazer um trecho ou ele vai colocar o sujeito inteiro. Então, muitas vezes você vai aqui, ah, não, o sujeito aqui você vai pensar assim, pensar em direitos humanos, o sujeito é humanos, né? É sujeito, quem está praticando, quem tem é humanos. Se você não ler a frase direito, pode cometer esse erro, ok? E aí ele vai colocar outros tipos de palavra, reconhecer, um pressuposto, ou ele vai colocar aqui, ó, só direitos humanos, né? Mas como eu falei para vocês, pessoal, quando você trabalha com sujeito, você tem que observar onde inicia e onde termina esse sujeito. Quem é que tem um pressuposto, né? Esse ter, ele está se referindo a quê? A somente direitos humanos? Não, ele está se referindo a pensar em direitos humanos. Então, quando você pensa em direitos humanos, você tem o quê? Um pressuposto. Então, observe que eu tenho que ler a frase como um todo. Eu não posso simplesmente pegar um fragmento e ser induzido pela resposta, pela banca. Não, eu tenho que realmente analisar. Tem, né? A partir do momento que eu tenho o quê? Pensar em direitos humanos tem um pressuposto. Então, nessa frase, quando eu falo tem um pressuposto, o que, que é? Pensar em direitos humanos. Então, a minha alternativa vai ser a letra E. Pensar em direitos humanos é um pressuposto. Então, observe que realmente eu tenho que fazer a identificação do verbo e saber a quais elementos ele está se referindo. Eu não posso ser iludido
pela banca, porque ela tentou iludir o aluno aqui de duas maneiras. Ah, vou colocar aqui a palavra humanos, porque o aluno vai pensar assim, né, é sujeito, sujeito, quem é sujeito? É humanos, né? É assim que o aluno vai pensar, nervoso, com pressa, fazendo interpretações erradas. Ah, não, vou colocar aqui direitos humanos, né? Que é o aluno vai pensar assim, ah, não, a prova vai falar direitos humanos, então vou colocar aqui direitos humanos. A prova induz você ao erro, enquanto na verdade eu tenho aqui um sujeito bem mais amplo, né? Que é justamente pensar em direitos humanos. Então observe que aqui nós não estamos simplesmente analisando a frase, também tentamos mostrar para você como que a banca pode querer te enganar. Isso aí também é muito importante para nós. Ok? Próxima questão. Assinale a seguir uma oração sem sujeito. Bom, nesse tipo de questão, eu tenho que analisar cada uma delas até chegar na minha resposta. Ok? Então, se ele está pedindo oração sem sujeito, então você vai ter que acionar todas aquelas regras que nós trabalhamos sobre oração sem sujeito. Ok? Verbo haver no sentido de existir, o verbo indicando o fenômeno da natureza, e por aí vai. Você tem que acionar todas as regras. Vamos lá. Ninguém se apresentou. Aí o aluno ele vai pensar desse jeito. O aluno criativo, veja bem, não é essa a resposta, tá? Mas o aluno criativo ele vai pensar assim, ó. Oração sem sujeito. Não tem sujeito. Ah, deve ser aqui a ninguém. Porque ninguém, ou seja, não tem um sujeito, porque é ninguém. Não é verdade? Muita gente vai pensar desse jeito. Ah, não, essa oração aí ela é realmente sem sujeito, porque ninguém se apresentou, então não teve sujeito nenhum. É assim que o aluno vai pensar. Aquele aluno que estudou bem raso, né, que fez ali um ensino médio bem raso, né, só estudava para tirar 6, tirava sarro do professor de língua portuguesa, ele vai fazer a prova do TJ, ele vai pensar desse jeito. Ninguém se apresentou. Se apresentou, né? Ah, já que ninguém se apresentou, então não teve sujeito. Tá errado desse jeito. O pensamento não é esse. OK? Nós temos as regras que estabelecem as regras das orações sem sujeito. Portanto, professor, o que, que vai ser aí? Quando eu digo ninguém se apresentou, esse ninguém aqui vai ser o quê? Pessoal, não importa o que, que significa essa palavra. Quando eu digo se apresentou, quem não se apresentou? Ninguém. Então, essa palavra aqui, ó, por mais que ela diga que ninguém esteve presente, ela é o meu sujeito. Ok? E aqui eu tenho um sujeito simples. Esse sujeito simples ele está se referindo a, apesar de estar se referindo a ninguém, a palavra está ali. É a presença da palavra que está ali e é ela que vai determinar se tem sujeito ou não. Tudo bem? Vai haver um campeonato. Vai haver um. Professor, quando o senhor fala vai haver, eu já imediatamente já estou acionando aquela aula que o senhor falou sobre locução verbal. Já acionou aí? Por isso que eu falei para vocês, vocês têm que saber locução verbal. Se não souber locução verbal, pesquise, ok? Porque nós já temos essa aula aí, é só ir lá que você vai conseguir diferenciar a locução verbal e do verbo normal. Bom, locução verbal, eu tenho um verbo auxiliar mais um verbo principal. Observe, observem que o verbo principal nesse caso é o verbo haver. É o verbo haver. Imediatamente você tem que acionar a regra da oração sem sujeito, referindo-se ao verbo haver. Verbo haver no sentido de existir. Está lá na nossa primeira regra de oração sem sujeito. Verbo haver no sentido de existir, eu tenho uma oração sem sujeito. Muito tranquilo. Não, professor, tá tranquilo não. Eu sei, pessoal, isso aqui é difícil mesmo. Se você realmente não estudar,
você não vai conseguir internalizar. E se você ficar achando assim, eu vou esperar a resolução de questões que eu vou entender lá, não é. Porque a língua portuguesa ela é una, né? Você não consegue estudar ela em pedaços. Se você não conseguir entender o raciocínio inteiro de língua portuguesa, você sempre vai ter dificuldade, sempre vai ficar uma ponta ali que você não vai conseguir entender, principalmente no próximo assunto que nós vamos trabalhar já já, beleza? Esse é um assunto importante, como todos, né? Mas esse próximo assunto você vai sentir muito. Se você já está sentindo dificuldade agora, no próximo assunto você vai sentir mais dificuldade ainda. Então, vamos tentar entender esse assunto desde agora. Para o próximo, nós não sentimos dificuldade. Telefonaram. Vamos treinar essa regra aqui, ó. Telefonaram para você. Novamente, como na questão anterior, eu tenho aqui um verbo. Eu não consigo identificar quem foi que telefonou. Telefonaram. Quem foi que telefonou? Não sei. Eu sei que alguém telefonou. Eu tenho o verbo na minha terceira pessoa do plural. Portanto, aqui eu tenho um sujeito indeterminado. Ok? Muito fácil. Professor, eu já achei a resposta. É a letra B. Professor, o senhor não vai analisar essas duas questões aqui? Ainda não. Nós ainda não temos conhecimento para analisar essas duas orações aqui, essas duas alternativas. Ok? Vamos trabalhar algumas questões e nós já vamos ver o assunto referente a essas duas questões. Pessoal, questão difícil, tá? Questão difícil. Então, se tem um assunto que eu considero difícil, né, nessa parte de sintaxe, é esse aqui. Tudo bem? Mas a gente já vai ver e vocês vão perceber que realmente é difícil. Vamos lá. Próxima questão. Questão tranquila. Assinale a oração sem sujeito. Observe que muitas vezes a banca ela é bem direta, né? Ela já pede logo o que ela quer e coloca frases bem tranquilas. Por isso que eu falo para vocês, questões fáceis você tem que acertar. É que nem essa questão e a questão anterior, elas são questões bem tranquilas, diferente daquela segunda questão em que ela já trouxe um trecho para você analisar e a pergunta já ficou um pouquinho mais confusa, mas é o mesmo assunto, né? Então, tem questões fáceis, tem questões médias e tem as questões mais difíceis. Assinale a oração sem sujeito. Eu tenho aqui, por exemplo, faz 10 anos hoje o meu afilhado. Bom, quem é que está fazendo 10 anos hoje? Quem é que está fazendo 10 anos hoje? Ah, o meu afilhado. O meu afilhado faz 10 anos hoje. Então, o meu sujeito é o meu afilhado. Se eu encontrei aqui o meu sujeito, portanto, aqui eu tenho um sujeito simples. Ah, tranquilo, muito fácil. Professor, não estou achando fácil. Pessoal, como eu acabei de falar para vocês, se você não está achando fácil, então você tem que revisar o assunto. Beleza? Então, sujeito simples. Lembrando que essas aqui são questões da banca que você vai fazer a prova. E o seu concorrente está sabendo. Então, você vai ter que estudar. Né? Está quente a cozinha. Está quente a cozinha. Então, isso aqui é o meu verbo estar. Né? E o que está quente? A cozinha. Bem tranquilo. Professor, por duas vezes, tanto na letra A quanto na letra B, a banca colocou o sujeito no final da frase. É isso mesmo, pessoal. É uma forma dela encontrar aí para te confundir, que geralmente o aluno vai procurar o sujeito no início. E onde é que está o sujeito aqui no início? Não está. O sujeito ele está aqui no final. Aí o que, que o aluno vai pensar? Ah, não tem sujeito aqui, não tem sujeito aqui embaixo. Oração sem sujeito. Está errado. Não é verdade? Choveram aplausos para o conferencista. Eita, já começa uma observação interessantíssima aqui para você.
Observação. Nós observamos lá nas nossas aulas que o verbo chover, se ele indicar fenômeno da natureza, eu tenho uma oração sem sujeito. Vai lá na regra e observe. Se o verbo chover indicar um fenômeno da natureza, é uma oração sem sujeito. Professor, então a letra C é a minha alternativa. Não. Tudo bem? Aí o aluno coça a cabeça e fala assim, poxa, não é. Por que que não é? Veja bem, pessoal. Isso aqui é uma exceção. Por quê? Porque aqui eu tenho o verbo chover, mas só que esse verbo chover aqui, ele está no sentido conotativo. Né? Ele está no sentido em que não está realmente no sentido de chover. Né? É o chamado sentido figurado. Tudo bem? Observe que o sentido do verbo chover não é de chover. Ele está sendo utilizado no sentido figurado. Portanto, aqui eu não terei a oração sem sujeito, porque o verbo está sendo utilizado no sentido figurado. Então, ele não vale para nós. Então, lá nas anotações de vocês com relação às orações sem sujeito e com relação ao verbo indicando o fenômeno da natureza, você vai colocar o exemplo. Choveram aplausos para o conferencista e vai colocar lá que choveram, neste caso, não indica fenômeno da natureza, porque ele está no sentido figurado. Portanto, a oração terá sujeito, sim. Então, qual é o sujeito dessa frase? Choveram aplausos, no caso aqui seria aplausos. Aplausos choveram para o conferencista. Então, nesse caso aqui, o meu sujeito ele é um sujeito simples, novamente. É um sujeito simples. Ah, professor, entendi. Então, se o meu verbo indicar fenômeno da natureza, eu tenho uma oração sem sujeito. Mas neste caso, eu não tenho uma oração sem sujeito porque o verbo chover, que indica fenômeno da natureza, está no sentido figurado. Professor, aí você vai falar assim, professor, deixa eu ser sincero com o senhor. Essas exceções, elas acabam com o aluno, não é verdade? Eu entendo. Mas só que você também tem que entender que é o que a banca cobra. Porque saber que o verbo chover indica uma oração sem sujeito, isso aí todo mundo sabe. Agora, quem não dá esse clique a mais na prova de dizer que o verbo que indica fenômeno da natureza pode estar no sentido figurado e não será oração sem sujeito, é o que vai fazer o diferencial em muitas situações. Pode ser a questão difícil aí para você, ok? Que é o que vai fazer o diferencial. Constroem-se casas de repouso. Então aqui eu tenho constroem-se casas de repouso. Aqui não é a nossa resposta, tá, pessoal? Não é a nossa resposta. Por quê? Eu tenho aqui uma voz passiva analítica. Nós ainda não trabalhamos isso, que é o nosso assunto, já já que nós vamos trabalhar isso daí, ok? Então, pula não é a nossa resposta. Faz verões terríveis em algumas regiões. Só, quando eu falo faz verões terríveis, é o verbo fazer, in, opa, é o verbo fazer indicando tempo ou clima, né? É o verbo fazer indicando tempo ou clima. Então, nesse caso aqui, é o meu verbo fazer indicando tempo ou clima, e nesse caso aqui, é o que caracteriza a oração sem sujeito. Portanto, a letra E é a minha alternativa. Muito tranquilo isso aí. Muito fácil. Não é fácil, pessoal. Eu falo fácil como uma forma de você medir o seu conhecimento e você melhorar ou continuar praticando aquilo que você já sabe. Tudo bem? Já falei sobre isso. Quando eu falo fácil, eu não estou querendo subestimar vocês.
Eu estou querendo mostrar para você que se você realmente tiver dificuldade, é para você estudar mais. Ok? Próxima questão. Vamos analisar um pouco mais rápido agora, né? As orações sem sujeito formadas apenas pelo predicado articulam-se a partir de um verbo impessoal. Novamente, outra oração sem sujeito. Assinale a alternativa que apresenta uma oração sem sujeito. Bateram a porta, né? Eu tenho aqui o verbo bater na terceira pessoa do plural, portanto, aqui eu tenho um sujeito indeterminado, ok? É só seguir aí o raciocínio e você vai responder. Abolimos todas as regras. Abolimos todas as regras. Observe que o verbo abolir aqui, abolimos, é nós abolimos. Nós. Se o nós não aparece na frase, aqui eu tenho um sujeito oculto. Só olhar lá na frase que também você vai conseguir responder essa questão. Amanheceu repentinamente. É o verbo amanhecer, ok? Esse verbo está indicando fenômeno da natureza, tranquilamente. Ele não está no sentido figurado. Portanto, aqui eu tenho o verbo indicando o fenômeno da natureza, então eu tenho uma oração sem sujeito. Andam espalhando boatos a meu respeito. Quem é que anda espalhando boatos a meu respeito? Sei lá quem é. Andam, né? Andam. Terceira pessoa do plural. Portanto, aqui eu tenho um sujeito indeterminado. Professor, mas aqui eu tenho dois verbos. Lembre-se, locução verbal. Locução verbal tem um verbo auxiliar, verbo principal, né? E esse verbo aqui é o que vai caracterizar a indeterminação do sujeito. Ele já chegou. Quem foi que chegou? Ele. Aqui eu tenho um sujeito simples. Tranquilo. Rapidinho, porque o assunto já está ficando consolidado na sua mente. Portanto, questão fácil. Vamos lá. Próxima questão, última questão, antes de nós iniciarmos o nosso próximo assunto. O sujeito simples apresenta um núcleo, foi o que eu coloquei para vocês. Assinale a alternativa que apresenta o sujeito simples. Pronto, questão rápida, questão direta. Não perguntou muita coisa, não fez enrolação, não tentou te confundir, porque ele vai te confundir justamente nas alternativas. Vamos lá. Os prédios e as casas são amplos. Então aqui eu tenho o meu sujeito. Ó. O que, que são amplos? Meu verbo. O que, que é amplo aqui? Prédios e casas. Então eu tenho aqui o meu primeiro núcleo, que é prédios, casas. Por quê? É tanto os prédios quanto as casas são amplos. Então eu tenho um verbo que ele se refere a dois núcleos. Portanto, aqui eu tenho um sujeito composto. Telefonaram para você. Professor, tá batido isso aí, tá batido, já sei. Sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. A população cresceu desordenadamente. Cresceu. O que cresceu desordenadamente? A população. Então aqui eu tenho um sujeito simples. Por quê? Porque eu tenho o meu verbo crescer, que ele se refere à palavra população, que é um único núcleo. Anoiteceu rapidamente. Pô, professor, essa alternativa está igual à alternativa da outra questão? Pois é, mas só que aqui ele está pedindo um sujeito simples. Anoiteceu, indica o fenômeno da natureza, portanto aqui eu tenho uma oração sem sujeito. Está frio. Está frio. Né? Eu tenho o verbo estar, indicando o tempo ou clima, né? Do mesmo jeito que nós trabalhamos lá o verbo fazer. Portanto, aqui eu também tenho uma oração sem sujeito. Portanto, aqui a minha alternativa é a alternativa C. Fácil, hein, pessoal? Todas as questões aqui foram questões bem fáceis. Todas as questões aqui foram questões bem simples. O professor, eu tive dificuldade, como eu falei para vocês, é o momento de você melhorar os seus estudos com relação a sujeito e predicado. Porque são questões fáceis e que você não pode errar. Professor, e agora? Acabou? Não. Porque agora nós vamos ver esse assunto aqui. Pessoal, esse é o assunto que eu considero, a princípio ele parece ser fácil, né? O pessoal fala assim, voz ativa, voz passiva, voz ativa, parece fácil. Tem muito aluno até que pula. Eu vou pular essa aula. Que essa aula aí eu sei que ela é muito fácil. Eu vou pular essa aula. Pula para tu ver. Pula.
Vamos lá. Vozes verbais. Pessoal, eu tenho dois tipos de vozes. Três, na verdade, mas por enquanto vamos ver só duas. Eu tenho três vozes verbais. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Beleza? Voz ativa, voz passiva e reflexiva. Hoje nós vamos trabalhar somente com essas duas. E somente essas duas, mais a reflexiva, depois vamos acrescentá-la. Mas essas duas aqui já causa confusão. Tudo bem? E não precisa nem aprofundar muito. Não precisa nem chegar na parte difícil que nós vamos ver na próxima aula, que é a continuação dessa. Na próxima aula, que é a continuação dessa, é a parte difícil. Mas só que nessa parte que nós vamos ver agora, é a parte fácil. Mas se a banca quiser complicar a sua vida, ela vai complicar a sua vida. Então nós vamos observar como que a banca gosta de explorar isso aí. Vamos lá. Voz ativa. O que eu tenho que perceber? Que o meu verbo na voz ativa, geralmente ele é um verbo simples. Ok? Ele é um verbo simples. Invadiu. Observe que quando eu falo invadiu, eu estou me referindo. Quando eu falo invadiu, eu estou me referindo à população. A população que invadiu. O que eu observo aqui, professor? Que a população, esse sujeito, ele é ativo, né? Esse meu sujeito aqui, ó, ele é ativo. Ativo por quê? Porque ele está praticando a ação do verbo. Tudo bem? Então, eu faço a identificação do meu sujeito e eu percebo que ele realiza a ação verbal. Tranquilo até aí. Agora veja bem. Como eu falei para vocês, esse meu sujeito aqui ele pode aparecer em qualquer lugar. Ele pode aparecer aqui no início, ele pode aparecer no meio da frase ou pode aparecer no final, dependendo de como foi construída a frase. O sujeito ele pode aparecer em qualquer lugar. Mas de onde ele esteja, independentemente de onde ele esteja, você vai ter que saber que ele está se referindo ao verbo e ele vai estar praticando a ação verbal. Tranquilo. Esse é o primeiro raciocínio. Vamos segundo raciocínio, vamos segundo exemplo. A empresa desenvolveu, esse é o meu verbo, desenvolveu um grande projeto. Quem foi que desenvolveu um grande projeto? A empresa desenvolveu, ela é sujeito. Né? Ela é sujeito, ela que desenvolveu esse projeto. Observe que ela pratica a ação do verbo, ok? A empresa pratica a ação do verbo. Então eu tenho um sujeito que pratica a ação verbal. Portanto, eu tenho um sujeito ativo, desculpa, eu tenho um enunciado, uma oração na voz ativa, porque o meu sujeito pratica a ação verbal. Tudo bem? Agora observe que eu vou utilizar as mesmas estruturas na voz passiva. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó. O prédio foi invadido pela população. Observe que agora eu tenho uma outra estrutura. Eu já não tenho um verbo sozinho, como aqui também, ó. Um grande projeto foi desenvolvido pela empresa. Eu não tenho um único verbo, ok? Ah, professor, mas poderia aparecer aqui uma locução verbal? Poderia, tudo bem? Ah, professor, mas se aqui pode aparecer uma locução verbal e aqui embaixo eu observo que eu tenho uma locução verbal, como é que eu vou saber a diferença entre uma locução verbal, que é da voz passiva, e uma locução que é da voz ativa? É porque na locução verbal da voz passiva, eu tenho aqui, ó, somente o verbo ser. E aqui eu teria um verbo no particípio, né? Eu teria um verbo no particípio no pretérito. Essa vai ser a diferença. Do mesmo jeito aqui embaixo. Foi também é o verbo ser. E aqui embaixo, desenvolvido, eu tenho um verbo no particípio e também no pretérito. Essa é uma das principais características que você tem que observar. Por quê? Porque é observando que você vai perceber se aquela frase está na voz ativa ou na voz passiva.
Por quê, professor? Porque a banca vai te confundir, guerreiro, né? Muitas vezes a frase ela está na voz ativa ou na voz passiva e ela vai falar que está ao contrário. Só pelo fato de você identificar o verbo ou a locução verbal, você já vai quebrar a banca no meio dizendo, não, por mais que você tente me confundir, eu estou observando que existe a presença do verbo ser e um verbo no particípio no passado. Portanto, eu tenho um voz passiva ou eu tenho simplesmente uma voz ativa. É por aí que você tem que observar. E, é claro, se está na voz passiva, não é só o verbo que muda, né? Nós vamos observar que o que muda também. Aqui, ó. O que foi invadido pela população? O que foi invadido pela população? O prédio. Professor, o prédio é o sujeito da oração? Sim. O prédio é o sujeito da minha oração. É o sujeito da minha oração. Foi desenvolvido pela empresa. Foi desenvolvido pela empresa. Um grande projeto. Um grande projeto vai ser o meu sujeito. Entendi, professor. Agora, olha só, não sei se vocês perceberam. Não sei se vocês perceberam. Mas olha só, pessoal, como é que é interessante esse negócio aqui. Observe que na minha primeira frase, prédio não é o sujeito, né? Quem é o sujeito? É a população. A população é sujeito na voz ativa. Ok? E na voz passiva, a expressão a população, ela não é sujeito, professor. Como é que pode um negócio desse? Na voz ativa, aquele termo a população é sujeito. E só porque eu coloquei na voz passiva, ele já não é mais sujeito? Não. Né? Pelo fato de estar na voz passiva, o sujeito mudou. Professor, e na voz passiva? É que a expressão pela população, ela não é o sujeito mais não? Não. Nesse caso, ela vai ser chamado de agente da passiva. Agente da passiva. Deixa eu escrever só aqui para um lado que ficou em cima da imagem. Mas você já escreve aí que vai ser agente da passiva. Presta atenção. Então, como que a banca ela pode te atrapalhar nesse assunto? Ela pode atrapalhar, pessoal, porque ela pode querer falar para vocês, ó, essa aqui, quando está na voz ativa, não altera. Quando eu tenho uma frase na voz ativa e se eu passar para a voz passiva, o sujeito permanece o mesmo. Tudo bem? Ou ela vai colocar uma frase: a população invadiu o prédio. Se eu alterar a voz dessa minha oração para a voz passiva, o sujeito permanece o mesmo. Então você vai perceber que não, que quando eu tenho uma voz ativa e transformo para a voz passiva, o meu sujeito ele muda. E aí o que era sujeito na voz ativa, ele já não é mais na voz passiva, porque na voz passiva ele vai ser chamado de agente da passiva. Ele não é chamado mais de sujeito. E é justamente isso que a banca vai cobrar de você. Se você sabe essa diferença de que ao alterar a voz de uma oração, também altera o sujeito que passa a ser um agente da passiva. Eita, que tem gente que tá assim, ó, atordoado. Mas é desse jeito mesmo, ok? Parece fácil a gente dar ativa. Ah, não, que lá na escola tu estudou como? Voz ativa, o sujeito pratica ação. Voz passiva, o sujeito sofre ação. Acabou. Era só isso que estudava lá.
Mas os tempos mudam, vocês também têm que mudar e se aperfeiçoar. Segundo exemplo, a empresa desenvolveu um grande projeto. A empresa, nesse caso, é o quê? É o meu sujeito. Ela pratica a ação do verbo desenvolver, porque foi a empresa que desenvolveu um grande projeto. Quando eu passo para a voz passiva, utilizando o verbo ser e o verbo no particípio pretérito, eu observo que um grande projeto passa a ser o meu sujeito. Correto? Mudou. E o que era sujeito na voz ativa, ele passa a ser o que aqui na voz passiva? Ele passa a ser um agente da passiva. Hum, entendi. Ou não entendi. Ok? Mas, professor, o senhor trouxe aí dois exemplos de voz ativa, dois exemplos de voz passiva. E como que eu transformo? Eu consigo transformar uma voz ativa para a voz passiva? Consegue, consegue, ok? Agora, uma primeira observação que você tem que fazer com relação a essa transformação da voz ativa para a voz passiva, que é o que nós vamos ver agora, porque o que a gente viu aqui é só pela leitura. Pela leitura, eu consigo saber se essa minha oração está na voz ativa. Pela leitura, eu consigo ver se essa minha oração está na voz passiva. Então, nós observamos aqui a principal característica que é a questão do verbo. Okay? O verbo isolado, né, ele vai estar na voz ativa. E quando eu tiver essa estrutura aqui do verbo ser, que nós já estudamos no passado, mais o verbo no particípio pretérito, eu tenho uma voz passiva. Então aqui nós conseguimos identificar a voz ativa e pela voz passiva pelas características das duas estruturas. E observamos também que ao mudar a voz ativa para a voz passiva, o que era sujeito na voz ativa passa a ser agente da passiva na voz passiva. Beleza. E aqui nós temos a mesma coisa, mas de uma forma resumida. Ok? É a mesma coisa aqui. E no nosso próximo slide nós temos alguns exemplos, né? Só para nós é, conseguir olhar para a frase e saber se ela realmente está na voz ativa ou na voz passiva. Esse é o primeiro passo, é saber o que é essa voz ativa e voz passiva e as suas características. Então aqui no primeiro exemplo eu tenho o presidente assinou o documento, eu encontrei aqui o verbo assinar. E quem foi que assinou? Quem foi que assinou? O presidente. O presidente realizou a ação de assinar. Se ele praticou a ação, aqui eu tenho um sujeito ativo, né? Ou seja, eu tenho uma oração na voz ativa. Então eu tenho aqui voz ativa. Já vou colocar uma pegadinha aqui para vocês, tá? Vamos lá. As casas foram destruídas pelo fogo. Então aqui, ó, foram destruídas. Eu tenho aqui o verbo ser no passado e um verbo principal no particípio pretérito. Ah, professor, particípio, já falei para vocês sobre particípio. Pretérito, também já teve aula sobre pretérito. Volte lá se você não sabe o que eu estou falando. Então, eu tenho aqui, ó, as casas foram destruídas pelo fogo. Professor, realmente, verbo ser no particípio pretérito, ele faz com que esse meu sujeito aqui, ele seja um sujeito que sofre uma ação. Então, as casas foram destruídas. Então, alguém destruiu as casas. Na verdade? Portanto, eu tenho casas como sujeito da minha oração. E essa expressão pelo fogo, professor? Pelo fogo é o quê? Pelo fogo, meu querido, é agente da passiva. Né? Agente da passiva. Anota. A rodovia foi pavimentada pelo DENIT.
Então aqui eu tenho foi pavimentada, que é a minha locução verbal, formada pelo verbo ser e pelo verbo pavimentar, no particípio passado. Portanto, aqui eu já percebo que é uma locução verbal com estrutura de voz passiva, porque a rodovia sofreu a ação de ser pavimentada, ela está sofrendo uma ação. Portanto, eu tenho aqui uma voz passiva no meu terceiro exemplo, e esse finalzinho aqui, que é pelo DENIT, eu tenho um agente da passiva. Ok? Beleza, vamos lá. Levaram todos os materiais. Levaram, esse aqui é o meu verbo. Levaram todos os materiais. Professor, quem foi que levou? Não sei. Eles, né? Eles não aparece aqui para mim, mas eu sei que ele existe. Ele está na terceira pessoa. Portanto, nesse caso, levaram todos os materiais. Alguém levou. Alguém praticou a ação de levar. Então, aqui eu tenho a voz ativa. Tranquilo. Os governadores aprovaram o projeto. Quem foi que aprovou o projeto? Os governadores. Eles realizaram a ação de aprovar. Portanto, aqui eu também tenho outra voz ativa. O professor, ficou bem claro para mim agora. Ao ler, consegui perceber que a minha estrutura está na voz ativa ou na voz passiva. Consegui entender tranquilamente. Gostei, gostei. Então, beleza. Mais outras questões. Agora sim, com algumas pegadinhas. Foi aprovada, desculpa, foi proibida a nossa entrada pela empresa. Professor, foi proibida. Eu tenho aqui o verbo ser e eu tenho aqui o verbo proibir. Possui estrutura de voz passiva. Vamos ver. O que foi proibida? A nossa entrada. Não é verdade? Quando você lê essa frase, você vai perguntar, foi proibida. O que foi proibida? O que foi proibida? A nossa entrada. Então, a nossa entrada foi proibida. Alguém praticou a ação de proibir, né, a nossa entrada. Então, a nossa entrada aqui, que foi proibida, ela é o meu sujeito. Ok? Esse sujeito está sofrendo a ação de ser proibido. E pela empresa é o meu agente da passiva. Professor, é interessante esse agente da passiva porque o sujeito e o agente da passiva ficaram próximos. Ficou um do lado do outro. Porque lá nos primeiros exemplos, o meu sujeito ele aparecia aqui na frente. Ok? Mas é claro, pessoal, como eu falei para vocês, o sujeito ele pode aparecer em qualquer lugar. E esse tipo de questão é para justamente confundir vocês. A banca vai colocar o sujeito do lado da agente da passiva e vai querer confundir. Vai querer dizer assim, pela empresa é o sujeito e nossa entrada é o agente da passiva. É isso que ela vai fazer com você. Não é difícil. Se você entender o assunto e com a prática você vai perceber qual é a malícia da banca. Que nesse caso aqui, a malícia da banca é justamente essa. É tentar confundir você com sujeito e agente da passiva. Não existe agente da passiva quando a voz é ativa, tá, pessoal? O agente da passiva ele só existe na voz passiva. O nome já está dizendo. Os alunos receberam o prêmio. Olha só, pessoal. Aí a banca coloca bem assim, ó, os alunos receberam o prêmio. Aí a banca vai colocar desse jeito para você, ó. Os alunos estão sofrendo a ação de receber, porque estão recebendo, ou seja, estão sofrendo uma ação. Portanto, alunos, né, ou a oração, os alunos receberam um prêmio, está na voz passiva, porque os alunos estão recebendo. Pessoal, receber é uma ação, eu estou recebendo alguma coisa. Tudo bem? Então, observe que nesse caso, eu tenho o verbo receber, ele é um verbo sozinho, né, isolado, ele não é formado pela estrutura verbo ser, mas verbo principal. Então, por mais que eles estejam recebendo alguma coisa, eles não estão sofrendo ação.
Porque receber é uma ação que os próprios alunos estão realizando. Portanto, aqui eu tenho um sujeito, alunos, e aqui eu tenho a voz ativa. Ok? Cuidado, porque a banca ela pode se utilizar desse verbo aqui para querer confundir a sua mente. A sua mente ansiosa e destreinada no dia da prova. Aí você vai entrar na onda da banca. Resolveram as questões os alunos. Pessoal, o que foi que resolveu? Eu tenho que saber quem resolveu. Por isso que eu sempre tenho que encontrar o meu verbo. Porque é por ele que eu vou tentar descobrir quem está praticando a sua ação. Ok? Então, resolveram as questões os alunos. Quem resolveu foram os alunos. Isso aqui que é o meu sujeito. Né? É o meu sujeito. Se é o meu sujeito, e o meu verbo aqui ele está sendo utilizado de forma isolada, eu tenho voz ativa. Pelos alunos foram devolvidos os livros. Ih, professor, agora bananou tudo. Pelos alunos foram devolvidos os livros. Pessoal, olha só. Foram devolvidos. Eu observo que aqui ó, eu tenho o meu verbo, que é o meu verbo ser, mais um verbo no particípio passado. Ok? Agora, eu já consigo perceber que essa minha estrutura está na voz passiva. Tudo bem? Ela está na voz passiva. Foram devolvidos. O que, que foi devolvidos? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. A banca vai dizer o quê? Alunos. Porque alunos é sujeito. E aí você com viés de ser facilmente seduzido pelo canto da sereia, você vai dizer que realmente alunos, né? Só tem alunos aqui, esse é o sujeito. Tá errado. Sujeito aqui é livros, porque eu tenho uma estrutura com voz passiva. Então, voz passiva, o meu sujeito ele sofre uma ação. Então, aqui eu tenho um sujeito e esse sujeito está na voz. Essa minha estrutura está na voz passiva. O que a banca pode colocar para vocês é isso aqui, ó. Alunos. Alunos é o quê? Agente da passiva. Entendi. Se inscreveram novos candidatos. Se inscreveram novos candidatos. Pessoal, quem foi que se inscreveu? Bem tranquilo. Se inscreveram. Aí o aluno, né? Se inscreveram. Tá na voz. Se inscreveram, tem só um verbo, né? E, pô, tá na terceira pessoa do plural. Se inscreveram. Terceira pessoa do plural. Sujeito indeterminado. Tá errado. Aqui não é sujeito indeterminado, né, meus queridos? Por quê? Porque o meu sujeito ele está deslocado. Porque o sujeito ele pode estar em qualquer lugar. Então, novos candidatos se inscreveram. Portanto, aqui, ó, o meu sujeito é os candidatos, que é um sujeito simples. O objetivo até esse momento é nós entendermos essa questão de sujeito e predicado. Ou, desculpa, voz ativa e voz passiva. Conseguimos identificar pelas suas características. Professor, algo a mais? Com certeza. O que nós vimos sobre voz passiva até agora é bem tranquilo. Porque veja bem, eu tenho aqui, ó, sucatas são vendidas. Aqui, ó, sucatas são vendidas. Eu tenho o verbo ser mais o verbo no particípio. Verbo ser mais verbo no particípio. Portanto, o que é vendido? Quem é que está sofrendo a ação de ser vendido? As sucatas. Portanto, as sucatas aqui, ó, ela é o meu sujeito. Tranquilo. Professor, e a voz? E o agente da passiva? Ele não precisa estar na frase. Ok? Porque o principal elemento é o meu sujeito. Tranquilo. E eu tenho aqui embaixo, vendem-se sucatas.
Observe que aqui eu tenho o verbo vender acompanhado de uma partícula se. Pessoal, já ouvi falar nessa tal de partícula se. Pois é. Aqui eu tenho uma partícula se. Partícula se. Professor, já tive partícula. Já tive aula disso aí, professor. Até hoje não sei. Então vamos lá. Caramba. Pera aí. Vou colocar só o se. Por que você vai colocar só o se? Porque eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar partícula apassivadora. Eu tenho muito aluno que desiste do meu curso aqui, tá, pessoal? Muitos alunos desistem do meu curso nesse momento. Nesse momento eles desistem do curso de língua portuguesa, nossa parte de sintaxe, quando chega na partícula passivadora. Mas vocês não vão desistir. Veja bem, quando eu tenho esse meu verbo acompanhado da partícula se, vendem-se, trata-se, compra-se, joga-se. Observe que eu tenho um verbo, né? O próprio verbo principal aqui de cima, ele vem aqui para baixo acompanhado de partícula se. E, claro, acompanhado de um sujeito. Professor, qual é a diferença dessa estrutura aqui de cima dessa estrutura aqui de baixo? É porque, nesse caso aqui em cima, eu vou chamar ele, né, essa estrutura aqui, eu vou chamar ela, no caso, de a voz passiva analítica. Quando que eu teria uma voz passiva analítica? Quando eu encontrar a presença do verbo ser mais o verbo no particípio passado. Então, quando eu tenho essa estrutura aqui, é a minha voz passiva analítica, ok? Quando eu pegar o verbo principal e colocá-lo acompanhado dessa partícula se, que o nome dela é chamado de partícula apassivadora, eu terei a voz passiva sintética. Muitas vezes, pessoal, as provas, elas só cobram isso da voz passiva. Ela vai dizer assim, ó, determinada oração, ela vai colocar, por exemplo, assim, olha só essa daqui, por exemplo. Vendem-se casas. Ela simplesmente vai perguntar assim, esta oração está na voz passiva analítica. Só isso que ela vai perguntar. E agora você já sabe que quando eu tenho esse meu verbo acompanhado da partícula se, eu não tenho voz passiva analítica. Eu tenho a voz passiva sintética. Por quê? É o verbo acompanhado de partícula se. Essa partícula se, ela tem um nome, que é partícula apassivadora. Em muitos casos, ela vai só perguntar o que é esse se aí. Só. E aí você já sabe que neste caso, esse se é uma partícula apassivadora, que é o que vai caracterizar a voz passiva sintética. Só memoriza isso, ok? Então, eu tenho a voz ativa e a voz passiva, e a voz passiva é dividida em duas. Eu tenho a voz passiva analítica, que é formada pelo verbo ser, mais o verbo principal, e eu tenho a voz passiva sintética, que é a presença do verbo principal, né? Mais a partícula si, que ela terá o nome de partícula passivadora, que é o que caracteriza a voz passiva sintética. Casas são vendidas. Verbo ser acompanhado do verbo principal, e aqui eu tenho o meu sujeito aqui, ok? Então aqui eu tenho o verbo ser, eu tenho aqui o verbo principal, então eu tenho aqui uma voz passiva
analítica. Acabou. Só isso. Beleza? Mais uns exemplos aqui. A empresa criou várias estratégias. Eu tenho aqui o verbo criar, ok? Quem que criou várias estratégias? Eu tenho aqui a empresa. A empresa que criou. Então, se a empresa criou, ela está praticando a ação de criar. Portanto, esse meu primeiro exemplo, essa oração está na voz ativa. Beleza? Várias estratégias foram criadas pela empresa. Então aqui, ó, eu tenho foram criadas. Eu tenho o verbo ser mais o verbo criar, que é o verbo principal no particípio no passado. E quem foi que criou? Quem foi? O que foram criadas? Quem foram criadas? Várias estratégias. Várias estratégias foram criadas. Então aqui eu tenho o meu sujeito e aqui pela empresa, que no caso era sujeito aqui em cima, ela passou a ser o quê? Agente da passiva. Ok? E essa minha estrutura, por ter verbo ser mais o verbo no particípio, ela está na voz passiva analítica. E aqui embaixo eu tenho aqui, ó, criaram-se várias estratégias, aqui separado. Eu tenho o meu verbo acompanhado da partícula. Eu sei o nome dessa partícula, que é partícula apassivadora, que é o que vai caracterizar a voz passiva sintética. Beleza, pessoal? Aula bem extensa, porém com muitos conhecimentos. Eu espero que vocês tenham entendido esse raciocínio todo com relação à voz ativa e voz passiva, tirado algumas dúvidas referente à parte de sujeito, né? E não percam a próxima aula, que é a continuação dessa, né? Que é a continuação dessa aula, que é justamente onde os alunos sentem muita dificuldade de tentar entender. Então, nós vamos juntar o nosso conhecimento sobre os tipos de sujeito, esses dois tipos de voz ativa e voz passiva, e vamos complementar com uma parte ainda mais importante, porém difícil, que é se referindo ao chamado índice de indeterminação do sujeito, que é o que vai ser na nossa próxima aula. Até lá e bons estudos!